Amados, a paz do Senhor a todos. Estamos mais esse domingo aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E cada domingo nós trazendo aqui um tema para edificação da igreja, para orientação da igreja. E essas orientações têm ajudado o povo de Deus. Só não ajuda aqueles que não querem saber de nada, aqueles que não querem estudar a palavra de Deus, mas de uma forma ou de outra a mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, os ensinamentos estão sendo apresentados. Hoje, com toda a informação, com essa tecnologia que nós temos aqui, através do Facebook, através do YouTube, e a igreja primitiva, amor ao próximo, vai transmitindo essas verdades do livro sagrado. Hoje nós queremos falar de uma palavra conhecida e desconhecida ao mesmo tempo. Ela é conhecida e ela é desconhecida, e ela acontece, ela é dita, ela é pronunciada nas igrejas todos os dias, em todas as reuniões, em todas as consagrações, em todas as decisões ministeriais. Essa palavrinha está lá. Hoje nós queremos falar de uma palavra que dependendo de como ela é colocada no contexto, ela te traz felicidade, te traz bênção, como te traz também maldição. Depende de como você coloca ela no contexto da situação. Hoje nós vamos falar da palavra que vocês conhecem, é a palavra amém. Eu já preguei sobre isso, já falei sobre esse tema em outras situações, mas parece-me que muita gente ainda não entendeu, ainda não conseguiram colocar na sua cabeça o que acontece quando essa palavra é colocada de maneira errada, colocada de uma maneira onde o valor dela não é apresentado de uma forma real. Então hoje nós queremos falar sobre o valor da palavra amém. E não pense que é só uma palavrinha que todo mundo fala e que não tem nenhum efeito, nenhum significado, mas para conhecimento inicial, essa palavra amém, lá na antiguidade, ela tinha um significado muito grande. Tudo que o povo de Israel colocava como punição ao transgressor, a congregação respondia amém, dizendo, em outras palavras, que toda aquela punição iria cair sobre o transgressor. E o transgressor que ouvia a confirmação do amém, ele nunca pensava e dizia, não, é só uma palavrinha, não vai acontecer nada não, eu vou fazer o que é errado, não vai acontecer nada. Não, o transgressor sabia que com a confirmação da palavra amém, vinha sobre ele o mal, vinha sobre ele a punição. Então ele estava ciente. Para texto base, para nós começarmos a falar sobre a palavra amém, nós vamos ler aqui Neemias, capítulo 5, versículo 13. E daqui nós vamos dar prosseguimento sobre a palavra amém. Hoje nós vamos falar sobre só a palavra amém. Não no seu significado aprofundado lá no hebraico, não, mas o amém naquilo que nos é possível entender. Então aqui Neemias, capítulo 5, versículo 13, Neemias fala algumas palavras bem interessantes para os magistrados. Ele diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse, assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho
todo homem que não cumprir esta promessa seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Então nós percebemos aqui que Neemias fala que sacudiu o regaço, e que aquele homem, aquela pessoa que não fizesse o que era para se fazer, seria sacudido do seu trabalho, da sua casa, ou seja, ele sofreria as consequências se ele não fizesse o que foi prometido. Aí vocês perceberam que a congregação respondeu amém, confirmando que realmente o transgressor sofreria. O que acontece é o seguinte: Neemias está no palácio e não sabia da situação do povo de Deus. Depois ele recebe informações de que o povo de Deus está numa situação precária. Neemias vai lá para a sua terra, vê realmente aquilo que foi passado para ele pelo sofrimento que o povo estava passando, e ele percebeu que os muros estavam caídos e a cidade estava arruinada. E também ele percebeu que existiam os nobres e os magistrados. Esses nobres e magistrados estavam explorando os seus próprios irmãos, seu próprio povo. Neemias chega por nobre e magistrado e fala para eles o que eles estão fazendo está errado, porque aqueles irmãos deles já estavam oprimidos pelo inimigo, que seria o povo dominante ali, e esses irmãos estavam explorando seus próprios irmãos, que eram os nobres e magistrados. E Neemias chega para os nobres e magistrados e diz o seguinte: vocês têm que restituir tudo o que é de direito desse povo, porque vocês estão explorando os irmãos de vocês. E os nobres magistrados dizem assim: realmente a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente está explorando nossos irmãos. Ok, parece-me que ficou acertado aí. Só que Neemias não se conformou só com a confirmação dos magistrados, dizendo que ia restituir, que ia devolver. Aí o que ele faz? Ele volta para o povo e fala que ele havia conversado com os magistrados e que o magistrado ia devolver tudo que era de direito do povo. Só como Neemias não queria só a palavra dos magistrados, mas colocou o magistrado e os nobres diante do povo e fez a segundo pronunciamento que nós falamos aqui, que ele ia sacudir o regaço. Sacudir o regaço significa tremer, agitar, fazer cair fora, lançar fora. Então, tudo que caísse ali seria significado que aquele que não cumprisse o que estava prometendo, ou seja, os magistrados, os nobres estavam dizendo que o devolver. Se eles não devolvessem, eles iam ser sacudidos, tanto no seu trabalho como na casa deles. Depois a gente vai ver o que é sacudir da casa e do trabalho. Eles sofreram as consequências. Eles ouviram isso e depois o povo confirma com a palavra amém. Isso lá no Antigo Testamento, que isso acontecia. Então, a gente tem que levar a sério a palavra amém. Toda vez que você confirmar com a palavra amém, você tem que cumprir. Se alguém confirmou com a palavra amém, aquilo vai acontecer. Então, não era só no Antigo Testamento. Então, antes de nós começarmos a entrar sobre o assunto da palavra amém, isso que eu falei aqui, uma pequena introdução sobre Neemias, de que ele havia falado com os nobres magistrados e confirmou com a palavra amém. Então o respaldo naquele momento ali era a palavra amém. Claro que tinha ali uma autorização divina. Todo conhecimento, para ser conhecimento, parte de um ponto. Esse ponto que nós chamamos de conceito. Eu poderia muito bem entrar agora no assunto, no conteúdo e ir embora. Mas primeiramente eu quero trazer a vocês o conceito da palavra amém. Claro que quando nós perguntamos para qualquer pessoa o que significa a palavra amém, uns dizem assim seja. É verdade. Outros dizem certamente. É verdade.
Com certeza, é verdade. Só que a palavra amém, quando a gente pergunta no seminário, me definam a palavra amém, me dê o conceito de palavra amém. Todo mundo fala isso, ó. Assim seja, com certeza, certamente. E quando a gente fala, o que mais? É interessante que a palavra amém é uma palavra hebraica que quer dizer verdade. Quando Jesus dizia assim, em verdade vos digo. Jesus está pronunciando a palavra amém 2 vezes. Amém, amém vos digo. Porque a palavra amém quer dizer verdade. Então Jesus confirmava 2 vezes que aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele estava prometendo, ele ia cumprir. Então ele era duplo, ou seja, ele era super verdadeiro naquilo que ele falava, né? À toa que ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas ele passa essa verdade para nós. Então a palavra amém, num sentido mais forte, além do que assim seja, é verdade. Todo cristão que está ligado em Cristo tem que estar ligado à verdade. E a verdade começa pelo que você diz. Se você confirma algo e você não cumpre, automaticamente você não tem a verdade. Você não é verdadeiro, você é mentiroso. E a palavra diz que os mentirosos ficarão de fora. Só que a gente deve reconhecer, até agora, devemos reconhecer até agora, enquanto você não viu esse vídeo, é que você pode ser classificado como inocente. Porque a maioria das pessoas que ficam confirmando com amém na igreja, quem vem para o culto de oração, a igreja amém. Quem vem para a escola dominical, amém. Quem vai fazer tal coisa para Deus, amém. A pessoa fica confirmando um monte de coisas, dizendo verdade, assim seja, eu vou cumprir. E naquele dia, naquela hora marcada, aquela pessoa não cumpre. E aí, por que ela não cumpriu? 2 pensamentos. Porque ela não quis. Esse é o primeiro pensamento. E aí se torna mentirosa propriamente dita. Segundo, porque não sabe. E aí quando não sabe, aí é tido por inocente. Não sabia, então ninguém pode pecar sem saber que está pecando. Então isso é normal. Só que com essa aula, quando você afirmar e confirmar com amém, sabendo do que se trata, aí você está pecando. Então é bom que você comece a analisar isso hoje, você comece a pensar sobre isso hoje, para que você não possa mais colocar a sua vida espiritual em risco, a sua salvação em risco, porque aí você sabe do que se trata. Então o conceito da palavra amém é verdade. Todas as vezes que você fala amém, você está dizendo que é verdade, que você vai realmente fazer aquilo e você vai fazer que aquilo se cumpra. Existe um texto aqui que fala bem claramente sobre a palavra amém no Antigo Testamento, que vem trazendo não como a palavra amém, mas como verdade, alguma tradução, que nós encontramos aqui em Isaías, capítulo 65, versículo 16. Aqui em Isaías, capítulo 65, versículo 16, diz o seguinte: de sorte que aquele que se abençoa na terra, por Deus, que dirá amém, e aquele que abençoará, e aquele que jurar na terra, por Deus, dirá amém, e o que jurará, porque já está esquecido as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Algumas traduções, onde eu digo a palavra amém, se traz verdade. Então o texto é bem claro. Aquele que abençoa na terra, abençoar a terra por Deus, dirá amém, e o que se abençoará. Então quer dizer que quando você usa a palavra amém para abençoar, a pessoa será abençoada. Isaías 65, 16. Então, o conceito de verdade no amém está bem claro.
Então todos nós devemos ter essa pequena atenção na palavra amém. Aí você fala assim, Johnny, mas a palavra amém, ela é tão má assim? Não, ela não é má. A palavra amém é uma palavra amoral. O que é uma palavra amoral? A de prefixo não e moral em relação ao comportamento e a colocação, como aquela palavra é a de específica conforme o contexto. Já 55? Não, 65. 65, 16. Isaías, 65. Tem. Não tem 60, tem 65, capítulo 60. Vai até o 66, Isaías. Vai até o capítulo 66. É 65, versículo 16. Vai até. Isaías é uma mini Bíblia da Bíblia. A Bíblia não tem 66 capítulos? Não, 66 livros. Isaías é uma mini Bíblia que é 66 capítulos. O 66 é o último capítulo. 65, Isaías 65, versículo 16. Então quando a gente olha para essa importância, a palavra amém é amoral. Por que amoral? Uma palavra que é amoral, ela não é nem má e nem boa. Como a raiva. A raiva não é boa e também ela não é má. Depende do contexto como você coloca a palavra raiva. Se a palavra raiva você coloca porque você quer assassinar alguém, então a palavra raiva ela é má. Agora, se a palavra raiva você fica com raiva das atitudes, do comportamento de uma pessoa e não da pessoa em si, então a palavra raiva é boa. Então, o amém, ele só é ruim, só é má, quando você confirma, você pronuncia e você não cumpre. Essa palavra vai se tornar má para você, vai se tornar maldição para você. A palavra amém. Quando você pronuncia a palavra amém e você cumpre, ela se torna bênção na sua vida. Então, a palavra amém é uma palavra moral. Ela não é boa e nem ruim. Depende do contexto como você coloca ela. Se você cumpre, ela é boa. Se você não cumpre, ela é má. Se você cumpre, você é abençoado. Se você não cumpre, você é amaldiçoado. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então aqui Isaías 65, capítulo 65, versículo 16, fala que aquele que abençoa na terra por Deus, que dirá amém e que se abençoará. Então, essa palavra amém, ela tem um poder, ela tem um significado muito grande, ela precisa ser ensinada, o povo precisa se conscientizar para que o povo não possa ser enganado. Vem pregadores, vem pastores, fica pedindo para a igreja confirmar com amém, levantando as mãos, e o povo, sem saber do que realmente está acontecendo, levanta as mãos e confirma uma coisa e não cumpre, e aí o povo realmente está se comprometendo. Então, a importância da palavra amém. Quando nós falamos do amém, nós falamos de fato. A causa vem antes do fato. Tem um fato aqui, a causa vem antes do fato e o efeito vem depois do fato. Então, tudo para acontecer aqui, tem que acontecer algo aqui para que dê um resultado aqui, que nós chamamos de efeito. Tem uma causa que leva ao efeito. O efeito já é o estágio final daquilo que eu faço. Ou seja, se eu plantar milho, eu vou colher milho. Então, esse é o resultado tudo que nós fazemos. Então, se você vai tendo conhecimento de que você está falando algo e você não está cumprindo e você sabe que você está pecando, você está plantando. E essa plantação que você está fazendo, isso que você está semeando ali, é por responsabilidade sua. Deus não tem nada a ver com isso. Depois você vai colher. Esse é o amor de Deus, está deixando você plantar. E a justiça de Deus que vai deixar que você colhe exatamente o que plantou. Então Deus está de longe, está olhando, está vendo as suas ações, está te orientando, porque a palavra de Deus está aqui para nos orientar. E a pessoa só segue por esse caminho se quiser. Então a importância da palavra amém na Bíblia. É o que nós lemos.
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra amém, ela está totalmente dita. Até quando nós lemos sobre Jesus, lá no livro de Apocalipse, Jesus fala ser o amém, que ele é o princípio, a testemunha verdadeira. Então, é muito sério esse negócio. Porque quando nós falamos do amém, está ligado a Cristo, está ligado à verdade. O próprio Jesus falava em verdade vos digo, que quer dizer amém, amém, vos digo. Se você já não viu, está amém, amém, e vos digo, quer dizer que é verdade. Então, o que acontece? Porque o povo está pronunciando amém sem saber? Como diz Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E isso vai se expandir, isso vai crescer. Tem como resolver isso? Tem. O povo se voltar para Deus, se voltar para a palavra, e aí conhecer a palavra. Porque se ele não conhecer a palavra, a única solução que nós temos é de identificar essas pessoas, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, que pelos frutos os conhecereis. Então, eu conheço pelo fruto, eu conheço pelo que a pessoa tem a apresentar, se ele tem o respeito pela palavra e se ele pronuncia o amém, se ele cumpre ou não cumpre. Então, se você não for cumprir, se você não for fazer com que aquilo se torne verdade, não fique falando amém, fique calado. Quem que vem para a hora dominical? Você não vem para a escola dominical? Fique calado, não fale amém. Não vem para o culto ao domingo? Não fale amém, não levante a mão, não confirme nada. Você não sabe o que vai acontecer. Então, fique calado, não fique levantando amém, que você vai fazer aquilo ou aquilo. Quem vai ajudar na obra de Deus, diga amém. Aí todo mundo amém. E aí na hora que recebe o seu salário, ninguém sequer vem para ajudar em nada. E eu estou falando de ajudar a obra do Senhor, daquilo que é necessário na obra do Senhor. Não é para enriquecer ninguém, nem para comprar carro e nem mansão. É para a obra do Senhor. Então, tudo isso tem que ser ensinado para o povo. Então, na Bíblia já está claro que nós devemos também ter esse conhecimento. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é importante, porque a gente vai crescendo espiritualmente. Porque isso é bem sério, quem ficar pronunciando a palavra amém, sabendo agora do que se trata, vai ser tratado de uma maneira desagradável pelo Senhor, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, que o próprio Deus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade é iníquo. Iníquo quer dizer extremamente injusto, mentiroso. Porque aquele que chegar diante do Senhor e disser: eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz muitas coisas no teu nome. E o próprio Deus, o próprio Senhor dirá: nunca vos conheci. Mas por que ele está falando isso para essas pessoas? Profetizar o nome do Senhor, curar o nome do Senhor. Ele não está falando para ladrão, ele não está falando para prostituta. Ele está falando para pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que são membros da igreja. Pessoas que aí se dizem evangélicas. Que profetiza, que cura o nome de Jesus e faz muitas coisas no nome de Jesus. Mas está recebendo uma sentença de não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então você que está pronunciando amém e não está cumprindo, você é iníquo, você é injusto, você é mentiroso. E você não vai entrar naquele dia. Mas por que as pessoas dizem amém? Por que será? Por que as pessoas dizem amém? Por que as pessoas pronunciam amém? Existem vários motivos por que as pessoas pronunciam amém na igreja.
Uns dizem amém para fazer o pedido do pregador. O pregador está pregando aqui, diga amém, e a pessoa amém, mas não sabe nem do que se trata, nem está prestando atenção na mensagem. O pregador vai, compromete a igreja fica confirmando com amém, não cumpre, todo mundo acha que aquele culto foi uma bênção, e aí a gente vai ver que foi um culto de maldição, porque um bocado de gente disse amém para que aquilo que o pregador estava falando, naquele dia não confirmou, só para fazer o gosto do pregador, e aí, em vez de ser um culto de bênção, vai ser um culto de maldição. Outros com a intenção de fazer a vontade de Deus, só vontade. Uns falam amém até para tentar se motivar, dentro para fora, e dizer amém com a intenção de fazer a vontade de Deus. Amém, Deus, eu vou tentar fazer, e não fazem. Outros com vergonha de ser observado pelas outras pessoas. Tem gente que fala amém porque todo mundo está falando e está com vergonha de só ele ficar calado. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, todo mundo está dizendo amém. Aí fica com vergonha de ficar, é só ele calado. Aí acaba falando porque os outros estão falando amém. Aí ele fala amém e não cumpre também, aí também vai sofrer as consequências. Outros não querem desapontar o pregador. Eu já cansei de estar sentado no primeiro banco de uma igreja e o pregador pregar e dizer, digo amém, e ele olhar para mim, e eu ficar calado, e ele ficar chateado. Tem gente que nem fala amém. Claro, porque eu vou falar amém? Só porque ele quer? Então é isso, vocês também têm que aprender isso. Pare de ficar com medo do pregador. O pregador prega aqui e você fica meio agitado aí embaixo, com medo. Aí o pregador diz amém, e olha para você e você com medo, amém. Não, para não desapontar o pregador e você não. Fique, se você não vai cumprir, fique calado, seja quem for, pastor, pregador, cantor, seja quem for, que pedir para você confirmar uma coisa e você sabe que você não vai confirmar, então não fique calado. Outros por ter uma posição, essa aí é o que pega. Os obreiros num púlpito, já aconteceu isso comigo também, mas também eu não caí nessa. Eu sempre fui muito seguro do que a palavra me ensina. Eu nunca fui pela cabeça de homem, nunca fui pela ideia humana de que tem que ser daquela forma, e eu sempre separei a amizade das coisas de Deus, e havia tinha amigo meu que pregava e dizia, digo amém, eu não falava porque eu sabia que aquilo não estava dentro das minhas condições. Agora, quando as pessoas estão sentadas no púlpito, é uma situação difícil. Porque quando ele fala para dizer amém, aquele que está no púlpito, se não fala amém, ele fica envergonhado porque todos os amigos falaram amém e a igreja está olhando para ele e ele, por causa daquela posição que ele tem de presbítero, evangelista, pastor, e acaba confirmando amém. Até pastor peca nisso aí. Presbítero peca nisso, que confirma amém, porque todo mundo confirmou, a igreja está olhando para ele, ele meio com vergonha, o pregador também falando para ele falar, e aí aquela coisa. E ainda tem outros que nem entendem do que se trata, vão no embalo dos outros. Conclusão, todos os presentes da igreja disseram amém, mas nem 50% cumprem com a sua palavra. Isto é, mentiram. Isto é gravíssimo, pois lhe coloca como mentirosos perante o Senhor. Então, como eu disse, duas coisas acontecem. Ou é por ignorância, que todo mundo está falando amém, ou por falta de conhecimento. Agora, não é mais por falta de conhecimento. Quem está vendo esse vídeo não é por falta de conhecimento. Você, irmãozinho, irmãzinha, que está me vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, sei lá onde você está me vendo, você agora não é mais um ignorante. Você não é aquela pessoa que não tem mais essa informação. Cuidado com a sua boca, com a sua língua. Se você pronunciar e você não cumprir, as coisas vão acontecer exatamente como está na palavra de Deus. E isso vai acontecer. E eu quero deixar bem claro que a palavra amém não é brincadeira. É coisa séria. A gente vai ler um texto agora,
um texto um pouquinho grande, mas é o prazer de ler esse texto. Eu vou logo adiantar aqui para vocês, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, vamos ler até o 26. Aqui vai estar acontecendo algo lá no Antigo Testamento que é sério. Se você tentar imaginar a sua cabeça, é sério. Isso é lá na Antiguidade, lá no Antigo Testamento. A palavra amém não perdeu o seu poder, irmão. A palavra amém tem um significado muito grande, tem um valor muito grande. Não trate essa palavrinha como qualquer outra palavra. A palavra amém não é bom dia, não. Tem gente que trata a palavra amém como se fosse bom dia, boa noite. Não, a palavra amém tem um poder, sim. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15 até o versículo 26, vai fazer com que aquele que cometa uma transgressão receba a punição e logo em seguida a igreja, ou seja, a congregação, ali o povo de Israel confirmava com amém. Eu vou ler aqui. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar de culto, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que mudar o marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrastra, porquanto é leito do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se juntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Vocês perceberam uma coisa aqui? A palavra amém sendo repetida várias vezes lá no final. Então tem muita gente na igreja amaldiçoada. Porque o texto fala assim, maldito é o homem. E aí vem a confirmação da congregação. Amém. E o que me chamou mais atenção aqui, que essa palavra de maldição está em várias igrejas que você deve conhecer. Eu gostei muito dessa aqui. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E o povo dirá amém. Então tem uma confirmação de maldição para todo aquele que perverter, aquele que roubar do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quem roubar do estrangeiro, quem roubar do órfão e da viúva é considerado maldito. E o povo já confirmou há muitos anos atrás com a palavra amém. Foi só para aquele povo ou serve para nós? Serve para nós. E quem é que ajudava o órfão? Quem é que ajudava a viúva? Quem é que ajudava o estrangeiro? O povo de Deus. Com o quê? Com os dízimos. Os dízimos era para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. Para ajudar esse povo. E ajudava também a tribo de Levi. E ajudava também o templo. Então é por isso que Deus colocava aquela regra bem rígida
como mandamento para que todos pudessem dar o dízimo, para que o órfão, o estrangeiro, a viúva fosse sustentado. Tirar do órfão e da viúva se coloca na posição de maldito. Você que está me assistindo aí, qualquer igreja que você conhecer aí fora, que não tiver ajudando o órfão, o estrangeiro e a viúva, e essa igreja só está criando um império, e o pastor dessa igreja está comprando um carro de 1.300.000 e fazendo uma mansão, e está sendo popularmente conhecido como mídia, como império em todo o mundo, mas o órfão, o estrangeiro e a viúva não estão sendo ajudados, mas esse pastor está fazendo tudo só para a sua família. Essa igreja, ela é maldita. Aquele pastor é maldito, segundo a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, porque isso é genial. Maldito, cadê aqui? Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Todo o povo dirá amém, está na Bíblia. Agora vamos aqui arrancar a página da Bíblia para que isso não seja verdade, mas está aqui na Bíblia. Então, a palavra amém tem um significado muito grande. E eu confirmo com amém agora. Maldição sobre todos esses líderes que estão explorando. Amém. Amém. Que sejam malditos todos esses pastores, esses líderes que exploram o estrangeiro, o órfão e a viúva. Amém para eles. Que o povo de Deus em geral, todos que estão me assistindo agora, todos que estão vendo essa corrupção, todos que estão me ouvindo agora, escreva no comentário amém. Maldito seja esses pastores que exploram os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, pegando o seu dízimo e investindo em si próprio, comprando casa, carro do ano, mansão, montando um império, um templo muito grande, luxuoso, com um bando de pessoas miseráveis que não têm o que comer. Eu até me empolgo nesse negócio porque isso é a palavra que me domina de tal forma que é difícil suportar isso. Quem é de Deus não consegue suportar isso. Quem é de Deus não consegue fazer vista grossa para isso. Quem é de Deus vai e bate de frente, denuncia e coloca diante do povo todas essas coisas erradas que acontecem. Então a palavra amém, ela tem sim esse poder. Ela modifica sim. Como eu falei para vocês, quando Neemias foi lá com o povo e ele falou, olha, e faça a Deus que sacuda da sua casa, do seu trabalho, todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. Os magistrados, os nobres, eram homens de grana, olha, de dinheiro. Mas eles não quiseram colocar isso em jogo. Os nobres e os magistrados tiveram muito mais consciência diante de Neemias de devolver o que era de direito para o povo de Deus, porque Neemias citava a lei. Por que Neemias pedia para que o povo, para os nobres magistrados, devolverem para os seus irmãos de direito? E por que os nobres magistrados reconheceram que Neemias estava falando a verdade? Porque Neemias estava citando a palavra de Deus para ele. Mas hoje em dia, esses líderes, essas pessoas aí que não têm respeito com a palavra amém, não têm respeito com nada, nem com o órfão, nem com a viúva, nem com o estrangeiro, e nós lemos a palavra, mostramos a palavra, mas eles continuam com o coração duro e segurando o dinheiro que seria do necessitado. Então, o que acontece? Os nobres magistrados conheciam a lei. Neemias também conhecia a lei. E fala para eles, a gente vai ler, que como Neemias conhecia da lei, eles tinham que devolver. Levítico, capítulo 6, versículo 4 e 5. Essa é a lei da restituição.
e todos aqueles que, em determinado tempo, deveria restituir aquilo que era direito do seu irmão mais pobre. É por isso que os judeus são abençoados. O judeu ajuda o outro. Até eu ouvi dizer que quando um judeu está em dificuldade, ele bota o kippah. Aqui, o outro judeu que vê ajuda ele. Eles são unidos nessa questão. Então, aqui em Levítico, capítulo 6, versículo 4 e 5, vai falar da lei da restituição. Levítico, capítulo 6, versículo 4 e 5. Olha o que diz. Será, pois que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou extorquiu, ou o depósito que lhe foi dada, ou ao pedido que achou, ou tudo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda assim acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Então, essa restituição, Neemias tinha conhecimento dessa lei e os nobres magistrados também tinham conhecimento. Então, Neemias fala assim: nós que resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Neemias está falando com os nobres e magistrados. Aí Neemias continua: restituí-lhe hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do azeite que exige dele. Aí você vai encontrar isso lá em Neemias capítulo 5, versículo 8 e 11, que Neemias está pedindo para restituir. E os nobres magistrados ouviram aquilo e falaram: eita, o negócio pegou. Ele está citando a palavra de Deus. Ele não está inventando. Vamos obedecer. Sim, Neemias, nós vamos restituir sim. Porque o que você está falando está na lei. O que você está falando está na palavra de Deus. Olha como os nobres magistrados ouviram Neemias e concordaram com ele, porque ele estava citando a lei. E hoje em dia? A gente mostra na palavra de Deus, tem outras pessoas que mostram na palavra de Deus, tem outras pessoas que se libertaram desse sistema religioso corrupto, que mostram na palavra de Deus, e o povo não quer enxergar. Os pastores não querem enxergar, porque o Deus Mamon tem um poder muito grande de cegá-los, de tal forma que eles só veem a grana, eles só veem o dinheiro, eles só veem a riqueza, só veem a fortuna, só vê a prosperidade, mas não consegue ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Aí, como eu havia falado antes, eles reconhecem que Neemias está falando a verdade, está relacionado ao livro sagrado. Tá bom, vocês concordam que eu estou falando a verdade? Os nobres magistrados concordaram. Agora eu vou trazer o povo. Simples assim. Vou trazer o povo. E eu vou falar que vocês vão restituir. E se vocês não restituírem, vocês vão sofrer as consequências. Ok, eu trago o povo. Você que está me assistindo, eu trago você agora para essa live. Eu trago você agora para esse momento. Segundo a palavra de Deus, que tudo aquilo que esses líderes aqui no Brasil, não vou nem falar de outros países, que cada um tem que acertar suas contas por lá. Eu moro no Brasil, eu sou brasileiro, embora não seja profissional para localizar o pau-brasil lá na mata, mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas eu sou brasileiro e eu estou aqui no Brasil e eu sei o que esses pastores estão fazendo em relação aos escolhidos de Deus, que fazem parte da casa de Deus, que são os necessitados, que são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que estão sofrendo lá. Eles estão retendo, eles estão tirando e colocando no seu próprio cofre diante de todos aqui. Nós vamos trazer
Assim como Neemias falou para aqueles nobres, se eles não cumprissem, assim faça Deus. Sacuda da sua casa, do seu trabalho, todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido, despojado. E toda a congregação respondeu amém. Que seja sacudido do seu trabalho e da sua casa. Eu estou falando, segundo a palavra, todos esses pastores e líderes que não ajudam e que não restituem e que não fazem nada pelo necessitado, mas compram mansões e carro do ano, e que seja sacudido o trabalho e a casa deles. E todos nós que estamos aqui, e você que está me ouvindo, nós vamos dizer amém. Aí vai ser eles com Deus. Não é aquela questão, irmão, eu dou o meu dízimo para aquela igreja, eu dou o meu dinheiro para aquela igreja, é eles com Deus. Não, irmão, você é cúmplice. Se você sabe que você está dando o seu dízimo naquela igreja, mas ele não ajuda nem o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro, e não faz nada pelo necessitado, se você sabe disso, se você tem certeza disso, você é cúmplice também. Não cai nessa história de que alguém falou isso lá e você está reproduzindo. Não seja um papagaio. Não reproduza, porque agora caiu na moda agora. Não, eu dou meu dízimo, a minha oferta é o pastor com Deus. E você sabe que o seu vizinho está passando fome. Você sabe que o necessitado está passando por situações difíceis. E você está colocando a situação entre o pastor e Deus. Você é cúmplice também. Pare, saia daí, vai, ajude outro ministério que você vê que é um ministério sério, que ajuda o necessitado, que ajuda o pobre e que se preocupa realmente com as pessoas e não pense em construir impérios. Saia daí, saia dessa igreja, desse império que você fica se exibindo. A minha igreja é um templo, olha a tenda da minha igreja, olha o meu templo, o templo onde eu me congrego é o templo mais bonito do Brasil. Grandes coisas. E daí? O meu pastor, o pastor mais rico do Brasil e do mundo. E daí? Eu pergunto, e daí? E daí? Vamos pela palavra do Senhor. Se você quer ser próprio, nós vamos confirmar com amém que seja sacudido da casa dessas pessoas. Porque nós aprendemos daqui de baixo que nós não precisamos, nós não devemos pronunciar amém sem cumprir. A gente aprende daqui de baixo, esse daqui de cima vão ter que aprender. Nem que seja por bem ou por mal. Por bem, eles cumprem o que está na palavra de Deus. Por mal, se não cumprirem, vão ser chamados de malditos. Eles são malditos. E vai ser sacudido sim a casa. Vai ser sacudido sim o trabalho, sim, porque é a palavra de Deus. Só essa palavra de Deus é mentirosa. Eu creio que a palavra de Deus não é mentira, é verdade, então é isso que vai acontecer, realmente. Então, era isso que acontecia. Todo mundo precisa na igreja colocar mensagem no coração. Todo mundo na igreja precisa ter o controle emocional em relação ao que diz a palavra do Senhor para se cumprir. A falta de estudo na casa de Deus está cada vez mais afundando o povo nesse caminho aonde, se eles não abrirem os olhos, não terá volta. E aí eu quero finalizar aqui. Quero finalizar aqui dizendo uma verdade, porque diante de todas essas situações, eu até falei para vocês, quem é a verdade? Quem é o amém? Vocês sabem quem é o amém? Lê lá, vamos ler lá, Apocalipse, para finalizar a aula. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse,
capítulo 3, versículo 14. Aí vocês vão saber quem é o amém e quem está ligado ao amém. Se esse anjo da igreja não tiver ligado ao amém, ele é corrupto, ele é maldito, ele rouba do estrangeiro, ele rouba da viúva, ele rouba do órfão. E tem um monte de pastor nessa categoria aí. Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Quem é a testemunha verdadeira, fiel e verdadeira? Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Aquele que não teve princípio, tem fim. E diz ao anjo da igreja. O anjo da igreja quem é? O pastor. Ele é o anjo da igreja. Para ele ser de Deus, eles têm que estar ligados à testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo. Que é o amém. Assim diz o amém. Quem é o amém? Jesus. Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quem está ligado a Deus com testemunha fiel e verdadeira faz as coisas certas. Quem está ligado a Jesus Cristo como amém não vai enriquecer com o suor do necessitado. Vai dar o pão para os seus filhos do seu suor e não do suor do necessitado. Quem segue fielmente a Deus e que é pastor, que está ligado à testemunha fiel e verdadeira, ao amém, que é Jesus Cristo, jamais vai enriquecer com os últimos centavos que aquele pai de família tem para sustentar seus filhos. Não vai fazer isso. Mas, como infelizmente o mundo jaz no maligno, esse sistema jaz no maligno, e tem muita gente já nesse sistema que estão usando símbolos religiosos como batismo, santa ceia, igreja, culto, símbolos religiosos como fachadas de algo que não tem nada a ver com isso. Usam os símbolos religiosos, mas a intenção é outra. Usam o nome de Jesus, o nome de Deus, mas é outra coisa, é outro Deus. Não é o Deus verdadeiro, é o Deus mamon. Então, nós, nesta manhã, aprendemos várias coisas. Era para nós falar só do amém, para não falar o amém, mas esse amém ele é tão forte, que é Jesus Cristo, e a palavra de Deus é tão verdadeira, que vai cortando para todos os lados, vai pegando todo mundo que não se encaixa aqui e vai denunciando. É isso que vai acontecendo, vai denunciando. Você fala um assunto, mas esse assunto ele pega as extremidades daquilo que não está dentro da palavra. É por esse motivo que esses pastores, como diz aqui, são malditos, porque fazem isso, o que a palavra de Deus não concorda que eles façam e eles estão fazendo. E eu espero que você tenha aprendido o valor da palavra amém. É você e Deus em relação ao que você vai dizer. Mas não é o pastor e Deus em relação ao que você vai dar. Se você sabe que não está tendo nenhum investimento nos necessitados, nas almas das pessoas, mas é só para ostentação de alguns pastores com seus carros do ano e com as suas mansões, saia daí. Vou repetir de novo. Se você é de Deus, olhe nos meus olhos. Se você é de Deus e sabe o que você está dando aí nessa igreja como dízimo e oferta, não está ajudando necessitado, você está vendo isso. E se você é de Deus, você vai sair daí. Se você não for de Deus, você vai ficar e você vai se perder.
Você vai ser maldito igual esse líder que está tirando o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro. Se você ficar aí, você será maldito, segundo a palavra de Deus. Nós acabamos de ler aqui lá no Antigo Testamento, começando ali do capítulo 27. Você não será mais inocente. Você é cúmplice. Você está sustentando esse império do diabo. Você está aí e você já foi convidado, Deus já tocou seu coração para você sair daí e ir para um ministério pequeno que fala de Deus, que cuida do necessitado, e você está segurando. Você não está, você está lutando contra Deus, você está querendo simplesmente que as pessoas te vejam na questão social, porque a igreja onde você está, ela é conhecida no Brasil todo e até fora do mundo, ela tem grandes templos e você está aí por causa disso. Você está se iludindo, você vai morrer um dia, você não vai levar a placa da igreja, nem o templo onde você está, de nada isso vai valer. Saia agora e vá para onde Deus já te indicou e te mostrou. Deus está te tocando o teu coração. Sai daí, sai daí. Essa igreja está corrompida e você está lutando. Você está vendo o que está aparecendo, o que está acontecendo na mídia, e você quer ver ainda o quê? O que é que você quer ainda ver? O que é que você quer que ainda aconteça ainda? Você está vendo tudo que a sua igreja está fazendo e você está aí dentro desse império aí, que não tem mais nada de Deus, deixou de ser de Deus há muito tempo. Saia daí, eu volto a repetir. Se você quiser salvar a alma sua e da sua família, saia daí e vá para um ministério pequeno, onde se pregue realmente a palavra do Senhor. E aí eu finalizo aqui, depois de uma aula bem tensa, que a palavra do Senhor nos coloca nessas condições. Não dá para se falar tranquilamente sobre coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não dá para falar tranquilamente. João Batista não falou tranquilamente. Jesus não falou tranquilamente. Os apóstolos não falaram tranquilamente. Raça de víboras, era essas palavras que saía da boca dos grandes homens de Deus, até do próprio Cristo, em relação não à prostituta, não em relação ao ladrão mundano, mas falando para esses líderes que realmente estavam fazendo o povo sofrer. Então eu passo agora aqui para o presidente aqui da nossa igreja, Raimundo Damião, aqui na nossa igreja primitiva, Amor ao Próximo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Finalizamos mais um estudo da palavra de Deus nesta manhã. E para confirmar o que o professor João falou, eu quero deixar um versículo para você. Esse versículo fique gravado e confirmando assim. Diz assim, Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você ouvir a palavra, colocar no seu coração, você vai dar crédito, você vai acreditar, você vai crer que somente Jesus Cristo é o Salvador da alma e que liberta. Hoje eu quero convidar você, hoje temos um culto, a igreja permitiu o amor próximo, a igreja Rua Porto Vitória, em 3B, logo próximo à Rua Chapada, bem em frente à Rua Chapada. Não tem erro, compareça conosco, venha cooperar conosco essa noite e Deus tem uma bênção especial para entregar para vocês. Vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos concedeu nesta manhã. Amado Deus, querido Jesus, neste momento, nesta manhã, meu Pai, queremos agradecer a Ti, queremos pedir, meu Pai Celestial, Tua ajuda, Teu socorro, Teu auxílio, Pai. Peço o Senhor que pode, o Senhor, todas as coisas, Pai Celestial. Deus, nesta noite, nesta manhã, meu Pai, apresento a igreja primitiva, Amor Próximo, Deus. Abençoe os membros congregados, meu Senhor. Abençoe as crianças, adolescentes, jovens, as irmãs, os irmãos, os conjuntos, Pai Celestial, os varão, meu Deus,
o teu ministério, Pai Celestial, abençoa grandemente, poderosamente, Pai Celestial. Que o teu Espírito, Pai, tenha ciente, conscientizado, Pai, que a tua palavra que nasce do coração, Pai Celestial, para que possamos te servir, meu Deus, fielmente, com fidelidade na tua presença, Pai Celestial. Que possamos estar preparados, Pai, para aquele dia, meu Deus. Deus, vai acontecer, meu Deus, o arrebatamento da igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor, será arrebatada, Pai Celestial, na tua presença, Pai. Aquela igreja que é fiel, aquela igreja que é justa, aquela igreja, Senhor, Pai, que crê em tua palavra, crê no teu nome, crê, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor do Senhor, é o Deus de poder, autoridade, misericordioso em nossa vida, Deus. Que eu possa abençoar, meu Pai, a nossa vida. Vem receber nosso pequeno sacrifício nesta manhã, meu Pai, em prol do teu trabalho, tua obra, meu Deus, meu Pai, abençoando, recompensando a cada um dos teus filhos, Pai Celestial, estão na lábia, Pai Celestial, estão nessa internet, na transmissão, Pai Celestial. Abençoa cada um, Pai. Aqui estão desempregados, abre as portas de emprego, Pai. Aqui estou enfermo, Senhor Deus, restaurando, Pai, curando, meu Pai Celestial. Assim como, meu Deus, que a palavra, Pai Celestial, quando, meu Deus, Miguel, o primeiro príncipe do céu, Pai, veio o clamor, Pai Celestial, aquela oração, o Senhor te repreenda, aleluia, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda toda a astúcia, que o Senhor repreenda todo orgulho, todo orgulhismo, toda soberba, que o Senhor repreenda, Deus, para que possamos ser humildes na presença de Deus poderoso, meu Pai Celestial. Agradecemos e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida desta manhã. Aleluia. Glória a Deus.